estudante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, as camadas da Terra, a atmosfera, o ar. Então, a gente consegue ver, visualizar o ar? A gente sabe que ele está aqui, mas você aí na sua casa, você consegue visualizar esse ar? Acredito que não tão facilmente, mas nós vamos fazer alguns experimentos para que vocês visualizem então e entendam como que funciona a presença desse ar e do que ele é formado. O que seria esse ar? Na aula de hoje nós iremos trabalhar então a habilidade que é a de demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, as camadas da atmosfera e discutir os fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Bom, a atmosfera é a camada de ar, ou seja, o ar e a atmosfera são coisas muito próximas ali, sinônimas quase, que envolve todo o planeta Terra. Então eu tenho em volta, né, da camada da Terra, várias camadas que são chamadas de camadas da atmosfera. E elas são formadas por ar. Esse ar nada mais é do que compostos, gases, que formam então todas essas camadas. Gases como o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, que irão compor então esse ar. Sem a atmosfera, sem essa camada, não existiria vida na Terra. Mas por que isso? Porque ela forma uma rede de proteção. É ela quem protege a Terra dos raios solares, dos raios ultravioletas. Ela que protege a Terra dos meteoritos, dos asteroides que podem vir a cair aqui. Então, eles são destruídos lá na camada da atmosfera. Então, além disso, a Terra seria muito fria se não existisse essas camadas. Vocês vão ver ao longo da aula que nós temos regiões diferentes, né, de acordo com as altitudes, com a composição desse ar, mas dos fatores que determina também onde começa e onde termina uma camada é a temperatura. Então, nós temos uma camada com uma temperatura fria, nós temos camada com temperaturas altíssimas de quase 1000 graus, mas nós vamos ver isso já, mais para frente. Então, eu gostaria de começar a nossa aula com uma pergunta, com um questionamento. Você sabe definir quais são as camadas que formam a atmosfera? Tempo na tela para vocês pensarem e resolverem quais são as camadas que formam a atmosfera. Vou dar algumas dicas para vocês. Nós temos 5 camadas que formam desde a superfície, que é essa que está aqui, com esse ar que nós estamos respirando, até as camadas mais externas, na qual estão ali inseridos os satélites em órbita. Então pensem com calma, reflitam aí quais são as camadas que formam a tela. Vou parar o tempo, hein? Vamos lá? Vamos resolver essa questão então juntos? Se você ainda não conseguiu resolver, vem comigo que a gente resolve. Então, quais são as camadas que formam a atmosfera? Como eu falei para vocês, nós temos 5 camadas que formam as camadas da atmosfera. A primeira delas é a troposfera. É essa daqui, ó, na qual nós estamos inseridos, né? Temos a superfície da Terra e uma camada de ar logo acima. E essa camada de ar é chamada de troposfera. Ela tem aproximadamente de 15 a 17 quilômetros, depende da região onde ela está, tá? É nessa camada, pessoal, que os aviões de pequeno porte irão voar, ok? É uma camada rica em oxigênio, então esse ar que a gente respira, ela tem nitrogênio, ela tem hidrogênio, todos esses elementos formando aqui essa primeira camada. A segunda camada é chamada de estratosfera. É uma camada que geralmente varia, né, a sua altitude de até 50 quilômetros de extensão. Então, se a gente pegar todas as camadas da Terra, nós vamos ter aproximadamente 1000 quilômetros de extensão.
Então, daqui da superfície até a última, nós temos 1.000. Então, aqui temos cerca de 15 quilômetros, a estratosfera, 50 quilômetros. Na estratosfera, pessoal, o ar é mais rarefeito e por isso os grandes aviões, os jatos, os aviões de grande porte, eles conseguem, né, atingir essa camada e aqui a turbulência é muito menor, não tem atrito no ar. Como nós temos aqui nessa primeira camada que a gente está respirando, que a gente sobrevive na troposfera. Então, a estratosfera, ela vai ter menos turbulência. Já na mesosfera, que está acima da camada estratosfera, ligando então a termosfera até a estratosfera, nós temos uma camada de cerca de 80 quilômetros aproximadamente. É nessa camada que nós temos a destruição dos meteoritos, dos asteroides que estão rodando, né, no universo. Eles, quando chegam a atingir a Terra, eles são destruídos aqui, porque nessa camada quase não tem ar. Então, ocorre um processo que a gente chama de combustão. Quando esses meteoritos alcançam essa camada, eles pegam fogo e são, então, destruídos para não chegar, né, na nossa superfície. Algumas vezes, dependendo do tamanho, eles conseguem ainda assim chegar na superfície da Terra, né? Nós temos evidências aí de alguns meteoritos que já caíram aqui. Acima da mesosfera, nós vamos ter a termosfera, que é uma camada mais externa ainda. Ela pode chegar em alguns pontos até 500 quilômetros de extensão, ok? E por fim, nós temos a última camada, que é a exosfera. Essa camada, gente, ela não tem um limite, ela não é totalmente delimitada. É nela que ficam os satélites e ela tem uma temperatura extremamente alta. Enquanto a termosfera tem uma temperatura mais baixa, a exosfera já tem uma temperatura altíssima, chegando aí cerca de 1.000 graus. E é nela que nós vamos ter os satélites. Satélite que faz com que a internet chegue na sua casa, a televisão pegue. Eles ficam aqui, ó, nessa camada, na exosfera, ok? Então, essas são as camadas da atmosfera. Cada uma com sua função, com sua composição e altitude. Então, vamos lá. Comparando, né, quando eu pego o planeta Terra e vou analisar o tamanho, a extensão dessa camada atmosférica, vamos supor se eu pegar uma bola de futebol. Se o planeta Terra fosse do tamanho de uma bola de futebol, a camada da atmosfera teria aproximadamente 1,5 centímetros, se eu tivesse aqui o tamanho da Terra como uma bola de futebol. Mas é claro que o planeta é muito maior. Então, só para vocês terem noção da espessura, da quantidade de espaço que a camada da atmosfera ela ocupa dentro do planeta Terra, ok? Então, comparando essas duas esferas aqui, se eu estiver comparando Terra com uma bola, a camada atmosférica vai formar ali mais ou menos 1,5 centímetros de espessura, ok? Vamos lá então. Quais foram os critérios? O que os cientistas usaram para poder definir quais camadas eram, o que tinha de diferente nessas camadas, que fizeram com que eles chamassem elas com nomes diferentes, por exemplo. Nós falamos que são 5, cada uma com uma composição diferente. Então, quais foram os critérios que os cientistas adotaram para conseguir chegar nesses nomes, né, nessas camadas? Vou dar aí um tempinho para vocês novamente pensar e me ajudar a responder essa questão. Quais foram os critérios adotados para definir essas camadas? Então, vamos lá, pessoal. 30 segundos na tela para vocês pensarem o que os cientistas utilizaram, o que eles colocaram de seleção. Elas são próximas em composição, então elas têm muito oxigênio, pouco oxigênio, qual que é a temperatura, o que foram esses critérios, quais foram esses critérios que fizeram com que eles chegassem à conclusão de que elas eram diferentes.
Vamos lá então? Tempo parado, vamos resolver essa questão juntos? Voltando aqui. Quais foram então os critérios adotados? Eu já falei alguns deles aqui para vocês, né? Os cientistas usaram características como a altitude, então a que altura, né, estaria, a composição do ar, então a formação, se ele era composto de mais ou menos oxigênio, se tinha hélio, se tinha hidrogênio, se tinha nitrogênio, todos os compostos, gente, esses compostos que eu estou falando para vocês, se vocês não lembram, só recordando aqui, são os elementos químicos, os átomos que formam toda a matéria do planeta. Então, um planeta tem matéria, energia e organismos vivos, né? Mesmo os organismos vivos têm em sua composição os átomos. Então, esses elementos que eu citei, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, todos eles a gente convive o tempo todo porque eles formam a matéria, eles formam tudo aquilo que a gente habita. Além, é claro, né, de ser base química para formar as células que compõem o nosso corpo. Então, esses elementos que eu citei fazem a composição do ar. A diferença entre eles formava, então, essas diferentes camadas. Temperatura, como eu também falei para vocês, então, se é uma temperatura mais alta, como é o caso da exosfera, que é a camada mais superior de todas do planeta, a temperatura dela é altíssima, chega lá a 1000 graus, enquanto outras temperaturas chegam a menos 90, menos 100. Então, nós temos diferença de temperatura entre cada uma dessas camadas, os limites dela, né? Então, a partir do momento que tem uma transição, é lógico que vai ter também uma transição da composição, da temperatura, de tudo o que tá presente dentro daquela camada. Para ir de uma para outra, né, para atingir os limites dela, ela vai ter um período de transição. Então, foram esses os critérios adotados pelos cientistas para poder visualizar e chegar à conclusão das diferentes camadas. Bom, eu gostaria de falar agora para vocês sobre um tema também dentro da atmosfera muito interessante, que é a pressão. Eu não estou falando agora da pressão que às vezes a gente sente externa, a pressão da pessoa tá ali pressionando você para tomar uma decisão. Não, não é esse tipo de pressão. Eu estou falando aqui de pressão atmosférica, a pressão que nós sofremos. Você sabia que o ar tem peso? É difícil da gente pensar, como assim, professor, o ar tem peso? Tem, gente, o ar tem peso. Ele incide um peso sobre você. A gente não sente tanto essa diferença porque o peso que está sobre a minha mão aqui, por exemplo, tem 20 quilos de ar aqui, eu tenho ele incidindo aqui embaixo também. Então, eu não consigo sentir esse peso porque ele está aqui embaixo e aqui em cima, então eles se anulam. Mas sim, o ar tem peso, ele ocupa um lugar no espaço. Bom, a pressão atmosférica é a pressão exercida, né, do peso do ar sobre a superfície da Terra. Então, a manifestação dela está diretamente ligada à gravidade, né? E quem mede essa pressão é um aparelhinho chamado de barômetro. Nele a gente consegue verificar se a pressão atmosférica está um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Trouxe aqui um experimento para vocês visualizarem a diferença da pressão atmosférica. Só que nesse momento eu vou trocar o ar pela água, só para vocês terem uma noção e conseguir comparar assim esse experimento. Trouxe aqui para vocês, ó, uma garrafa e aí eu coloquei altas altitudes, né, na região de montanha. Coloquei aqui, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte e coloquei aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu acho que dá para ver, uma praia, né, nível do mar. Fiz 3 furos aqui nessa garrafa e vocês vão ver que à medida que eu abrir e soltar aqui, a pressão exercida por nessa garrafa, vou só virar aqui só um minutinho, tá, gente, para poder não fazer muita bagunça no estúdio. Então, olha só. Nós temos, eu fiz 3 furos aqui na garrafa, na região montanhosa, na região
um pouco acima do nível do mar e a nível do mar. A pressão que essa água faz na região montanhosa é menor, ou seja, a pressão atmosférica aqui é menor. Aqui, ó, ela é um pouco maior e quando ela chega aqui embaixo, ela é ainda maior. A força da água aqui, ó, é maior do que no segundo furo. Então, com isso, a gente consegue visualizar, assim, a pressão atmosférica. A pressão que essa água está fazendo aqui é como se fosse a pressão do ar. Troquei os elementos aqui só para a gente poder visualizar um pouco melhor essa questão, ok? Bom, então, esse experimento vocês conseguem fazer ele em casa para mostrar a diferença de pressão em altas altitudes e em baixas altitudes, ok? Bom, vou deixar uma outra pergunta agora para a gente questionar. Já sabendo da pressão atmosférica que ela exerce pressão sobre a gente, eu gostaria de perguntar como que seria o nosso planeta se não existisse atmosfera? Vocês sabem me responder? Vamos lá, tempo para vocês na tela? 30 segundinhos. O que vocês acham que seria? Como que seria o nosso planeta se não existisse a atmosfera? Nós existiríamos? A gente estaria aqui hoje se a gente não tivesse a atmosfera presente, protegendo o nosso planeta? Eu acho que não, hein? Mas pensem aí vocês com calma, se a temperatura do nosso planeta seria a mesma, se os animais existiriam aqui da mesma forma. Então, vamos lá resolver essa questão juntos? Voltando aqui, como que seria? Não seria, né, gente? Na verdade, não existiria a manutenção do planeta Terra. Então, quase não existiria vida aqui se nós não tivéssemos essa camada protegendo. Então, não existiria clima, chuvas, tempestade, neve, granizo, as diferenças de temperaturas entre um local e outro. A Terra seria seca, sem vida, por causa das temperaturas extremas. O céu ia ser escuro, estrelado, mas seria muito escuro. E os raios solares chegariam aqui sem filtro. Então, a proteção, né, que a camada da atmosfera faz é nos protegendo também dos raios ultravioletas. Então, se não existissem essa atmosfera, nós provavelmente nem aqui estaríamos, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos, então, as camadas da atmosfera, né, as diferentes camadas, as características dessas camadas, a composição delas, a importância da atmosfera para o planeta Terra, ok? Nessa aula, vocês têm as nossas referências no final, caso vocês queiram visualizar e buscar mais conteúdo sobre a aula de hoje, vocês encontram aí nas nossas referências. Muito obrigada pela sua companhia, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!